Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, dia 23 de agosto de 2021, o dia que o Senhor preparou, já concretizou, já manifestou sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus queridos. E nós estamos aqui, mais uma vez, na presença do Senhor, lendo a palavra do Senhor, pensando a respeito das coisas de Deus e com isso revendo, Revendo algumas doutrinas da palavra, como diz a Bíblia, os rudimentos da palavra ou os fundamentos da palavra, e assim nós vamos pensando, nos capacitando, contextualizando, e isso é uma grande bênção em nome de Jesus. Por isso que o Senhor te dê uma semana maravilhosa, uma segunda-feira especial, e que tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável se cumpra na tua vida, porque é a vontade do Senhor. E a vontade, a bênção do Senhor não acrescenta dores, mas ela nos capacita, nos edifica, nos estabelece sobre aquilo que são patamares espirituais, e nós vivemos aquilo para o qual nós um dia fomos chamados, constituídos em nome de Jesus. Bom dia, pastora Mara, Deus abençoe a senhora, também todos os queridos, seu Ulisses, também a sua esposa, netos, e também Milena, Douglas, todos aí, o Senhor esteja sobre a tua vida. Bom dia, Bispo Antônio, Deus abençoe o Senhor, também a sua casa, a sua família, Suzy, Priscila e todos os familiares, sempre orando pelo Felipe Eduardo, que o Senhor esteja sobre a vida dele também, preparando um futuro maravilhoso, e todos da nossa casa, da nossa família e também da tua casa, da tua família, seu Mauro, Dona Elizabeth, filhos, netos, os irmãos da Suzy, o Senhor esteja sobre todos. Também bom dia, João, Roseli, a Ângela, Deus abençoe a vocês e a todos os familiares, Dona Polônia e todos os familiares, filhos, netinhos, a presença, o poder, o mover do Senhor. Também que o Senhor esteja sobre a tua vida, Márcia, Fábio e todos também que estão nessa família bendita, Luiz Henrique, seu Augusto, Dona Efigênia, todos estejam na presença do Senhor em nome de Jesus. Bom dia, Eva, Carlos, Deus abençoe também filhas, genros, netinho, o Senhor esteja sobre todos, Elô, Wesley e também todos os familiares, filhos, a presença, o poder, o mover do Senhor, Amanda e também sua família, Fábio, Julinha, Luquinha, todos, a presença, o mover e a plenitude do Senhor se derramando sobre cada um em nome de Jesus. Minhas tias, Rosália, minha tia Alzira, também seus filhos e também meus tios, filhos, netos, genros, noras, o Senhor esteja sobre a vida de cada um, sempre orando pelo meu primo Alexandre, também meus pais, seu João, Dona Dária, seu Toninho, Dona Nadir, o Senhor se derrame sobre cada um e nós tenhamos a presença, o mover, o poder do Senhor em nome de Jesus. Mais uma vez, estamos lendo a palavra do Senhor hoje, segunda-feira, e não é diferente, estamos meditando na palavra do Senhor em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, eu falei para você, eu tenho falado, que eu vejo Mateus 26 sob a ótica de quatro personagens que eu diria que significa o fundamento do gênero humano, nas suas qualidades, nas suas fortalezas, nas suas partes boas e também nas suas partes desfavoráveis ou partes ruins ou negativas, Então você tem Maria de Betânia, já começa Mateus 26 com Maria de Betânia, depois passamos por Judas, e depois passamos por Pedro, e depois passamos pelo próprio Senhor Jesus. Cada um tem a sua característica, cada um tem a sua maneira de enxergar a obra de Deus, o Senhor Jesus, e ao mesmo tempo cada um tem assim um jeito de se manifestar, Maria de Betânia, acima da média, ó concurso, não tenho o que falar. Ela se derrama de uma maneira tão poderosa, tão maravilhosa, que eu já falei para você que eu creio que ela representa a igreja que é o segundo grupo, que pertence ao povo gentílico, mas que se arrependeu, mas que alcançou misericórdia, mas que enxergou Jesus
na sua constituição plena, né, na sua messianidade. Então, Maria de Betânia representa vamos dizer, esse espaço deixado pelo primeiro grupo, que é o grupo judeu, principalmente na época de Jesus, e que rejeitou, não enxergou Jesus como rei, não enxergou Jesus como Salvador, não enxergou Jesus como Messias, como filho do Deus vivo, né? E esse segundo grupo entra na brecha. E Maria de Betânia, ela representa esse segundo grupo nesse sentido, né? Por quê? Porque é o segundo grupo que crê. É o segundo grupo que se prostra aos pés de Jesus. E a gente leu já que Maria, por 3 vezes, e as 3 vezes que a Bíblia cita Maria de Betânia, as 3 vezes ela está assentada aos pés do Senhor Jesus, ou seja, prostrada, humilhada, reconhecendo toda a sua limitação, toda a sua vulnerabilidade, e ela se derrama, no primeiro lugar, para aprender de Jesus, no segundo lugar, para clamar pelo seu irmão Lázaro, porque havia morrido, e no terceiro lugar, quando ela, em gratidão, já em Mateus 26, ela se derrama através, né, simbolicamente falando também, claro que ela faz de maneira física, mas para nós é simbólico, quando ela derrama aquela essência de nardo puro, como diz a Bíblia, que quebra o vaso de alabastro por sobre a cabeça de Jesus e enxuga os pés de Jesus com seus cabelos e também umedece os pés de Jesus com as suas lágrimas. Então você tem ali exatamente a posição da igreja de Jesus Cristo. Você também tem do outro lado Judas, que Judas representa o quê? Representa exatamente esse primeiro grupo que rejeita Jesus, que enxerga Jesus tão somente como um líder, como um revolucionário, que enxerga Jesus como um grande profeta, um grande homem, mas não como Messias, mas não como o unigênito do Pai, mas não como prometido das nações, mas não como aquele que deveria vir, não como diz Gálatas, como a manifestação da plenitude dos tempos, como diz Gálatas capítulo 4. Então Judas, ele é essa pessoa que, não obstante ter toda a condição, ter todo o ambiente favorável, mas não quebranta o seu coração. Mas você também tem Pedro. E Pedro é uma pessoa muito, vamos chamar assim, muito precipitada, e fala e se posiciona, sempre está indo à frente, sempre está liderando um grupo, sempre está indo muitas vezes além da medida. Mas uma pessoa sincera, uma pessoa que tem um coração voltado para o Senhor, da maneira dele, do jeito dele, mas isso não significa que ele não se prostre diante do Senhor. E no momento em que ele nega o Senhor Jesus durante a madrugada, 3 vezes antes que o galo cante, a Bíblia fala que ele chora amargamente, porque ali é que vem a consciência, e ele se arrepende, contrário de Judas, que tem remorso. Remorso é a constatação de um erro, mas remorso também é a limitação de uma pessoa que não encontra o caminho do arrependimento. É diferente de Pedro, porque Pedro encontra o caminho do arrependimento. E para nós, Pedro nos ensina muito. Por quê? Porque a questão toda não é ter a consciência pura e simplesmente que errou, que falhou, que pecou. Claro, é o início de tudo, mas não é o fim de tudo. O fim é o arrependimento. O fim é encontrar o caminho do arrependimento. Isso é um desafio diário para nós. E o próprio Senhor Jesus, que na sua plena humanidade, ele se derrama diante do Senhor e chora copiosamente. Lucas diz que ele sua sangue, tal era a aflição, a tristeza, a angústia, eu poderia dizer a solidão daquele momento crítico, terrível, que é o Getsemane. Mas do outro lado, nós aprendemos com ele que
todos nós, em algum momento da nossa vida, passamos pelo Getsemane, ou no singular ou no plural, mas que nós passamos. Por quê? Porque é no Getsemane, eu escrevi isso ontem, é no Getsemane que nós somos aferidos de a quantas andam a nossa capacidade de adoração, de culto ao Senhor, a nossa capacidade de enxergarmos a grandeza do Senhor de maneira antagônica em relação à nossa pequenez, em relação à nossa fragilidade, e que ao mesmo tempo, na nossa discordância com o Senhor, nós optamos por andarmos com Ele e naquilo que Ele enxerga como sendo a sua vontade. Por quê? Porque a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável, ainda que eu não entenda, ainda que eu não consiga mensurar todas as coisas, eu sei que a sua vontade é prevalente, prevalece. E eu opto pela sua vontade a despeito da minha vontade, banalizando, desprezando, depreciando a minha vontade para que a vontade dele permaneça e prevaleça. Então, é esse ambiente que eu quero ler agora, Mateus capítulo 26, versículo 47, que diz assim: falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre! E o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisso, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar ao meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento disse Jesus às multidões: saísses com espadas, porretes, para prender-me, como um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava convosco ensinando, e não me prendestes. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Então, andando nessa linha de raciocínio de Mateus 26, chegou o momento. Jesus desce do Getsemane, está às fraldas, do Getsemane, naquela região, e de repente vem uma multidão contrário à sua caminhada, e ali Pedro o identifica. Por quê? Porque todos usavam barba, todos tinham barba, porque todos se vestiam de túnicas longas, todos tinham uma maneira de dividir o cabelo, era uma maneira de, até vamos dizer assim, uma maneira de identificar de qual região pertenciam. Então eles dividiam o cabelo ao meio, a barba era uma barba pontiaguda, tinham o quipá, e todos eram parecidos, e a gente está falando de um momento de falta de sol, falta de luz, Então era noite, então era difícil identificar quem era Jesus. Mas Judas se adianta, a Bíblia diz, e sauda o mestre e o beija. Não, eu já falei isso anteriormente, não, o beijo não era uma coisa comum, assim, entre homens, Mesmo sendo de uma cultura onde homem beija homem.
Mesmo assim, não era tão comum. Então, quando Judas beija Jesus, até aquele momento é tudo normal, porque Judas era amigo de Jesus, Jesus era amigo de Judas. Mas a palavra do Senhor fala que, e logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisso, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Então, Jesus é exposto, denunciado por Judas no seu ato. Só para a gente falar um pouquinho mais de Judas, agora eu vou falar no aspecto histórico. Judas Iscariotes, né? Então Judas era da região de Caríades. Que região é essa? Era uma região conhecida pela cultura libertária, né? Pela cultura revolucionária. Muitos daquela região, inclusive Barrabás, que mais tarde será trocado por Jesus, né? Barrabás era da região. Então era uma região revolucionária. Era uma região conhecida principalmente, e se a gente vai lá na história, principalmente quando os macabeus se levantaram contra o regime, contra a coroa na época, contra o império na época. Então era uma região conhecida exatamente por ser uma região nervosa a respeito dessa linha de raciocínio, de terrorismo, de querer se rebelar contra o dominador, contra o império dominador. Não era daquele momento, e Judas descendia dessa região. Com certeza, Judas se frustra. Por que Judas se frustra? Porque Jesus também poderia ser enxergado como revolucionário, como alguém que deveria agir tendo ao seu dispor toda a simpatia do povo, toda a empatia das pessoas. Ele era uma pessoa carismática, com certeza, que arrebanhava as pessoas no seu falar, no seu discurso, na sua maneira de... né? Eu não estou falando de nada espiritual, Bíblia, vontade de Deus, agora estou falando... vamos falar assim das características de Jesus, das características sociais, comunitárias, coletivas de Jesus. Então Jesus era essa pessoa. Então Judas estava frustrado por quê? Porque no momento em que Maria de Betânia derrama aquela essência, e Jesus fala que ela estava preparando o corpo de Jesus para a sua ressurreição, ou seja, falando que ele morreria, isso frustra completamente a pauta de vida de Judas. E Judas agora, né, frustrado, desanimado, desapontado com Jesus nesse aspecto, isso alimenta ele para que ele possa trair e para que ele possa entregar e vender Jesus às autoridades religiosas. Por quê? Porque Judas não teve a consciência, a sensibilidade de enxergar Jesus como o Messias, o Yeshua HaMashiach, o Messias, o prometido das nações, o Redentor, o Remidor. Por quê? Porque Jesus agora está como o Rei dos nossos corações, como o Rei dos corações daquelas pessoas que estavam ali. Ele não seria manifesto agora como um rei terreno, um rei geográfico, territorial, local, não, mas como o rei do coração. Por quê? Porque o seu reinado seria instaurado em primeiro lugar de maneira espiritual e não de maneira física ou geográfica, que mais tarde virá a acontecer, e a gente já passou pela escatologia e já sabemos disso. Mas Jesus aqui está numa outra configuração. Ele está para reinar e para propor um reino no nosso coração. E cabe a nós enxergarmos ou não esse Jesus. Judas optou por não enxergar.
Judas optou por, ao invés de defender, ao invés de andar com Jesus, ele se propõe a, contrariamente, se posicionar em relação a Jesus. Por quê? Porque Jesus não estava preenchendo a pauta. Qual era a pauta necessária? Qual era a pauta urgente? A pauta era de uma revolução. A pauta era de uma... E agora está se falando muito dessa palavra, né? Uma cisão das instituições, entre aspas, governamentais da época. Então a pauta era realmente uma revolução, porque o povo estava oprimido, o povo estava completamente subjugado, subserviente à coroa romana. Mas não era a proposta de Jesus naquele momento. A proposta de Jesus era uma libertação interior. A proposta de Jesus era uma paz interior. A proposta do Senhor Jesus era uma mansidão. A proposta do Senhor Jesus era sermos felizes por vermos instaurado em nossa vida o reino dos céus, né? Daí, nas bem-aventuranças, haver um conflito de ideias, né? Porque o feliz é quem chora. Porque o feliz é aquele que é o contrário de tudo aquilo que se entende na consciência humana, né? Por quê? Porque o feliz é exatamente que pontua o reino dos céus, mas de uma maneira espiritual. E de uma maneira não física, organizacional, governamental, mas de uma maneira pessoal. E dessa maneira pessoal é que o Senhor deseja que nós andemos. Então, quando Pedro desembainha a espada, claro que Mateus não está falando Pedro, é nos outros evangelhos que fala que é Pedro, desembainha a espada e corta a orelha de Malco, na verdade é claro que Pedro não está mirando a orelha, Pedro está mirando a jugular, só que possivelmente ele tem errado para a alegria do Malco, lá do soldado, né, oficial do templo. Então, não era um soldado romano, era um oficial do templo. Tem alguns filmes que mostram ele como o soldado romano. É um erro completo, né? É um erro muito... até um erro de falta de conhecimento mesmo, de leitura, né? Então, é um soldado, mas é um oficial do templo, é um soldado do templo, e não um soldado romano. E aí, Pedro corta a orelha, com certeza. Pedro está mirando a jugular, mas erra o corte e pega só a orelha, pega de raspão na orelha. E Jesus imediatamente pega aquela orelha e coloca no seu lugar, e ali acontece o milagre. Por quê? Porque Jesus quer deixar bem claro qual é a pauta do seu ministério. E nós, hoje em dia, estamos até vivendo um momento, né? Eu diria crítico, agora eu vou falar dentro do Brasil, por causa disso que está acontecendo, né? Entre os poderes da República, principalmente o judiciário e o executivo. Então nós, e eu, quando estou orando, intercedendo, e eu te aconselho a fazer o mesmo, nós oramos para que Deus apazigue, para que Deus traga da sua paz, para que o Senhor manifeste o espírito da reconciliação, não pura e simplesmente por causa das pessoas, por causa desses protagonistas ou antagonistas, depende do ângulo que a gente vê, né? Protagonistas ou antagonistas? Não. No reino dos céus não existe nem pro, né, e nem contra. Existe aquele que é remido e lavado no sangue do Cordeiro de Deus. Então nós temos que orar, porque o nosso ministério é a continuação do ministério de Jesus desde esse momento do Getsemane. Então o nosso ministério é o ministério da reconciliação. E Judas estava com uma pauta que era necessária, concordo, que a situação não poderia continuar do jeito que estava, também concordo, mas o Senhor, ele queria que acontecesse uma revolução no interior, no coração. Ele queria que houvesse uma disposição em conversão interna, porque na conversão interna, a conversão externa é um resultado.
E creio eu que se nós como igreja estivéssemos vivendo um outro tipo de evangelho, talvez fosse um evangelho mais assertivo, onde o evangelho é um instrumento de mudança e transformação interna, pessoal, individual. E claro que no coletivo faz toda a diferença. Ao invés de termos escândalos e mais escândalos, seja na área da política, situações, e um pastor que fez isso, a outra que fez aquilo, e falam que ela tentou matar o marido, mas que depois fala em nome de Jesus, e depois mistura, né, os vocabulários, a situação dela pessoal, vamos dizer assim, tenta, né, juntar uma coisa que não tem como juntar, né? A sua atitude, se é que ela fez isso, com a questão religiosa, com a questão do nome do Senhor Jesus, e traz uma confusão, né? Como aquelas pessoas, quando foram levar propina, e aquela pessoa que dizem que é um pastor, né? Dizem, porque um pastor de fato não faria isso, né? E ainda que ele ache que ele também é um pastor, né? Aí pegam, juntam todo o dinheiro, aí depois que pegam o dinheiro da propina, que fazem a divisão dos valores ali, aí depois ele pega, agora vamos fazer uma reunião, eu vou orar, e vamos agradecer a Deus por esse momento. Quer dizer, uma coisa totalmente esdrúxula, mas que nos representa como igreja. Desculpe, tem crente que fala, não, esses crentes não me representam. Representa sim. Aos olhos de Deus representa. Aos meus olhos não. Mas aos olhos de Deus, eu estou acabando de falar de Getsemane, né? Dentro da minha vontade não, mas dentro da vontade de Deus, não existe nem grego, nem judeu, nem livre, nem escravo, nem branco, nem amarelo, nem negro, nem branco, nem mulher, nem homem, não existe. Porque todos carecemos da misericórdia do Senhor. Todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus, e a salvação veio de graça. Mas isso não significa que tudo aquilo que eles fazem ali esteja de alguma maneira, né, sendo passado por cima, não. Então nós vivemos um tempo em que, em algumas vezes, nós também somos Judas, porque nós nos desapontamos e nos frustramos com Deus em relação àquilo que está acontecendo, e a impressão que temos é que Deus não está tomando conta, que Deus está perdendo as rédeas, que Deus não está no controle de tudo, e não é verdade. Por quê? Porque há um espaço em que a igreja, o povo de Deus, tem que ocupar. E se nós não ocuparmos, a responsabilidade não é deles, é nossa. Então, quando você olha Judas fazendo o que fez com Jesus, tentando olhar com os olhos de Judas, a gente percebe que não era tão difícil se frustrar com Jesus. Porque Jesus não estava ali para instaurar um governo, um reino físico, um reino local, territorial, geográfico ou geopolítico, mas ele estava ali para produzir em nós o reino no nosso interior e no nosso coração. Porque ele já havia falado, né, em uma das suas ministrações, ele falou que o reino dos céus não é nem comida nem bebida, mas o reino dos céus está no nosso coração. E Judas não entendeu isso. Em algum momento, Pedro também não. Em algum momento, nenhum dos discípulos entenderam. E Jesus estava ali, portanto, completamente, mais uma vez, entre aspas, solitário, ainda que ele estivesse com o Pai. Mas ele estava solitário de maneira humana, porque a Bíblia diz que todos fugiram daquele momento. Então, nós somos daqueles, eu quero ler uma passagem, eu tenho outras passagens para ler, mas depois eu leio, amanhã ou depois eu leio. Mas em 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia, invejas, de toda sorte de maledicência,
desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita, preciosa, quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, de que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, e vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Ou seja, Pedro está nos exortando para que mesmo aqueles que não nos entendem, que caçoam da gente, que zombam da gente, pelo nosso honesto proceder, possam ser alcançados pelo Senhor. Pela nossa maneira contundente, profunda, de manifestarmos a nossa aliança com Deus, eles possam ser alcançados pelo nosso testemunho, silencioso testemunho. A Bíblia fala assim: sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja o rei, como soberano, quer as autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fosse chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Então, a nossa responsabilidade é exatamente viver esse reino, expressar esse reino, ainda que aos olhos humanos, aos olhos físicos, esse reino não seja enxergado, mas ele seja visto pela nossa maneira de ser. Quando Jesus, ao ser identificado por Judas, poderia, e ele próprio fala, que ele poderia clamar ao Pai e o Pai ordenar que interferissem naquele momento 12 legiões de anjos. Bom, uma legião significa 6.000 anjos, né?
Não, uma legião é segundo os valores romanos bélicos militares de guerra da época, né? Uma legião, 6.000 soldados. 12 legiões, 72.000 soldados. É isso? Então, significaria 72.000 anjos. Se um anjo, no Antigo Testamento, um anjo só, numa tarde, feriu 75.000 homens, quem dirá 12 legiões? Mas por que Jesus não faz isso? Não obstante ele ter toda a liberdade para fazer. Sabe por que ele não faz? Porque o reino precisava ser preservado. Porque o reino dos céus precisava ser pontuado, destacado, exposto. E ele ali estava representando o reino. Por isso que eu falei para você da diferença do Getsêmani. E por que Jesus, a despeito da sua vontade, não obstante ser um servo digno, ser o Filho do Deus Altíssimo, que poderia virar a mesa a hora que ele quisesse, porque o homem santo, sagrado, que não há dolo, que a Bíblia diz aqui, não se achou dolo em sua boca, não é nem o que fez, é pelo que falou. Mas ele se conteve a tão somente obedecer ao Pai. Então nós, como representantes e imitadores de Jesus Cristo, que estamos aqui expressando o reino, precisamos ter aferido em nossas vidas, aferidas todas as nossas atitudes, aferidos todos os nossos pensamentos e palavras, exatamente para que nós possamos dar continuidade àquilo que o Senhor Jesus iniciou e, de uma maneira muito incisiva, destacou na sua entrega, que naquele momento, mesmo com tudo que ele poderia fazer, ele se limitou a obedecer ao Pai e caminhar para a sua coroa, né? Ainda que aos olhos humanos fosse a coroa de espinhos, aos olhos de Deus fosse a coroa da vida eterna, porque tragada foi a morte pela vida, vencida foi a morte pela vitória. Então havia em Jesus toda uma responsabilidade. E nós, como servos de Deus, temos responsabilidades, principalmente nesses dias, onde os nervos estão à flor da pele, onde existem irmãos nossos, pessoas maravilhosas, homens de Deus e mulheres de Deus, que estão praticamente levantando, né, a voz em relação a tudo isso. Tem as suas opiniões, ema, cada um com os seus problemas, ado, cada um no seu quadrado. Cada um é cada um. Mas que nós, como servos de Deus, temos que pensar em tudo. E como Jesus, mesmo identificando a vontade do Senhor, ir lá no Getsêmani e buscar no Senhor a nossa motivação, para que a nossa motivação não seja errada, porque se a nossa motivação for errada, ainda que a atitude seja correta, mas com a motivação errada, será pecado do mesmo jeito. Porque a motivação tem que ser certa. O nosso coração tem que estar completamente calibrado diante da vontade do Senhor, e é o que Jesus faz no Getsêmani. Para que nesses momentos nós não façamos coisas que possamos nos arrepender lá na frente. Então, Judas, ele perdeu o espaço que ele tinha. Até de uma maneira cronológica, Judas não viu Jesus crucificado. Mas como Paulo diz, nós pregamos o Jesus, o quê? Crucificado. E Jesus crucificado é exatamente isso. É prevalecendo a vontade do Pai. Até mesmo conflitando com a vontade, né, do Filho. Mas prevalecendo a vontade do Pai. Então que nós andemos nessa lógica.
sempre para que prevaleça a vontade do Pai. Ainda que tenhamos opiniões, ninguém aqui é burro, ninguém aqui é cego, ninguém é ignorante. Temos opinião e devemos ter, principalmente como servos de Deus. Mas isso não significa que essas opiniões estejam, aferidas, respaldadas pela vontade do Pai. São duas coisas diferentes. O que eu preciso estabelecer é a vontade do Pai. Glória a Deus, vamos orar. A palavra de Deus é maravilhosa e nós sempre aprendemos e somos exortados, edificados, abençoados, fortificados na palavra do Senhor em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor, nossa vida, o nosso país, o Tahiti, o povo, desculpe, o Tahiti não, falei errado, Haiti. O povo haitiano está sofrendo muito, também aquilo que está acontecendo no Afeganistão, com esse regime totalmente totalitário, religioso, que faz em nome de Deus, pelo menos no Deus que eles creem, e nós precisamos orar, porque isso está trazendo morte para aquele povo que é tão miserável, que eles ordenaram que muitos hospitais, principalmente alguns hospitais de campanha por causa da Covid-19, fossem fechados. E o povo está à míngua na rua. Então nós vamos orar e colocar tudo isso diante do Senhor. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, porque a tua palavra para nós é a nossa calibragem, é o nosso equilíbrio, é a nossa plataforma de vida. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos. Por isso, ó Deus, que a tua palavra saia da teoria, saia da razão e invada o nosso interior, o nosso coração e a nossa consciência. E nós possamos viver a par e passo, conforme a tua vontade, não apenas na prática, mas na motivação, no coração, em nome de Jesus. Também derrama-te, ó Deus, sobre todos os nossos queridos que estão conosco, idosos, avós, tios, pais, marido, esposa, sobrinhos, filhos, netos, genros, noras, a presença, o poder, o mover do Senhor, aqueles que estão aqui conosco, que nós estamos orando e clamando, intercedendo, ó Deus, pela cura, pela saúde, pela presença, o poder, o mover. Eu coloco a vida do Felipe, ó Deus, diante da tua glória, da tua graça, vem com a tua cura, com a tua saúde em nome de Jesus, também a sua casa, sua família, Mônica, Gerson, seu João, Dona Dália, todos os familiares ali, tua graça, tua glória se derramando sobre cada um. Também, ó Deus, o Bispo Antônio que está aqui, está se preparando para uma intervenção cirúrgica, tudo aquilo que é necessário, taxas, organismos, sangue, a presença, o poder, o mover, e que seja mais uma vitória e a tua intervenção de cura, de milagre, de prodígios e maravilhas sobre todos nós, aqueles que passam pela Covid-19, tua graça, tua glória se derramando, ó Deus, curando, visitando, trazendo a tua saúde, olhos, ouvidos, tireoide, sangue, células, órgãos, recebam a vida, recebam o poder da cura. Ó Deus, em nome de Jesus, enfermidades emocionais, psicológicas, paura, temor, depressão, tristeza, angústia, solidão, recebam a vida, sejam libertos em nome de Jesus, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Senhor, derrama-te sobre o nosso Brasil, como eu acabei de falar. Senhor, em nome de Jesus, a tua justiça, ó Deus, a nossa intercessão, servos teus, um povo justo, um povo amado, que manifesta a justiça e o juízo do Senhor, se estabeleçam e se levantem sobre a nossa terra, para que realmente possam ser instrumentos, ó Deus, da grandeza e da plenitude da maravilhosa graça do Senhor. E a nossa terra seja liberta, quebrada a maldição. Ó Deus, todo conflito, toda guerra de narrativas, de confronto, de ideias, filosofias, isso ou aquilo, Senhor, em nome de Jesus, quebra. E ao mesmo tempo as pessoas
possam estar sendo tocadas pelo Senhor, e algumas delas, se for necessário, até retiradas. Por aqui a tua justiça e o teu juízo se reequilibrem e equilibrem a nossa terra, o nosso país, a nossa sociedade brasileira, a nossa nação, o nosso povo, porque quem sofre é o povo. Quem, ó Deus, fica com os resultados dessa tensão é o povo. Senhor, tem misericórdia, derrama-te com a tua glória, com o teu mover, cura, visita, vem com a tua salvação, liberta-nos, perdoa-nos no nosso pecado como nação, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. E quanto a nós, Bispo Antônio, minha tia Alzira, Amanda e Elô, Wesley, todos que estão aqui, Eva, Carlos, Jadson, a presença, Amaro, a presença, o poder, o mover do Senhor, a Cecília, ó Deus, a presença, a plenitude do Senhor se derrame e sejamos tocados, visitados pelo Senhor. Uma semana maravilhosa, uma segunda-feira inesquecível, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, as boas notícias. Ó Deus, o fechamento de negócios se derramem e nós sejamos prósperos em tudo que fizermos, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, e a vida vitoriosa em Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus queridos, e nós tenhamos uma semana maravilhosa, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta, em nome de Jesus. Boa semana, Bispo Antônio, a todos os irmãos, presença e poder de Deus esteja sobre a tua vida, e até amanhã, terça-feira, às 10 horas da manhã. Um beijo e até amanhã. Pense em tudo aquilo que a gente tem falado. Medite, ministre as pessoas. Calma. Qual é a vontade de Deus em tudo isso? Deus tem um caminho de paz. A Bíblia fala que o caminho dele é o caminho santo. Vamos andar por esse caminho. Vamos meditar na palavra. Faça como Jesus. Jesus, mesmo sabendo de tudo, foi lá no Getsemane conferir, aferir o seu próprio coração, a sua própria motivação. E nós precisamos fazer isso. É saudável. É bom, em nome de Jesus. Um beijo para você, até amanhã, fique na paz. Tchau, tchau.